A mentalidade de matilha do seu cão é uma das forças naturais mais expressa na formação do comportamento dele. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudinho sobre o poder da matilha. O instinto de matilha é o primeiro instinto de um cão. E o status de um cão dentro de uma matilha é, digamos que, sua identidade, é como se fosse o seu RG. Então, a matilha é tão importante para um cão, por quê? Porque se algum fator externo ameaça a harmonia da matilha ou de algum indivíduo, ou mesmo ameaça a sobrevivência da matilha ou a sobrevivência de algum indivíduo, isso se torna uma grande força motivadora para um ato em bando. E não importa se tu tem naquela matilha ali um poodle mimado que sempre foi criado dentro do apartamento. Ele vai ser influenciado e vai passar a seguir os atos daquela matilha. Então, por isso que a dinâmica de uma matilha é muito importante, faz muito sentido para um cão. Um cão ele se sente totalmente seguro dentro de uma dinâmica de matilha equilibrada. Isso é o que nós vivenciamos todos os dias aqui. Então, quando falamos em matilha, esse instinto de matilha é imprescindível e já vem junto com os cães desde o nascimento, graças ao Papai do Céu. Isso é bem natural para eles. Então, quando tu tira essa oportunidade de um cão de conviver em matilha, é como se tu estivesse tirando a alma de um cão. A matilha é a alma de um cão, conviver em matilha é a alma de um cão. Por mais que ainda assim os cães eles entendam qualquer interação como dinâmica de matilha, e quando eu falo qualquer interação é simplesmente tu com teu cachorro aí dentro da tua casa, entende? Uma família que tem um cachorrinho, ainda assim é muito importante que esse cão ele aprenda a conviver com a própria espécie. Isso vai fazer muito mais sentido para ele. Quando tu não dá essa oportunidade para um cão de conviver em matilha, mas com a própria espécie, é a mesma coisa que tu tivesse tirando a alma desse cão. A matilha é a alma de um cão. As matilhas de cães, elas não são diferentes, tão diferentes do equivalentes às matilhas dos seres humanos, as nossas matilhas. Normalmente a gente chama as nossas matilhas de clubes, times de futebol, igrejas, corporações, governos. É claro que a gente vê esses grupos, esses nossos grupos, infinitamente mais complexos que os grupos dos cães. Mas se a gente for parar para pensar e analisar os princípios básicos, são os mesmos, são bem parecidos. Normalmente, nesses grupos que eu falei anteriormente, existe ali um sacerdote, existe um capitão, existe um comandante ou até mesmo um dono. Isso é bem comum. Só que se a gente for parar para pensar, até mesmo nessas dinâmicas de matilha que eu falei anteriormente, existem degraus abaixo do líder, status abaixo do líder. Existe ali um vice-presidente. E se a gente for analisar as matilhas de cães, é exatamente assim. É por isso que muito se fala em alfa, ômega, beta, porque essa é a formação de uma matilha. E todos os filhotes daquela matilha enxergam os cães adultos como figuras de autoridade. É óbvio que o alfa ele é a figura máxima, mas todos os filhotes enxergam os adultos como figura de autoridade.
Se a gente observar um bando de lobos na floresta, a gente vai perceber um ritmo natural que esses lobos têm em seus dias e em suas noites. Então, normalmente eles caminham, primeiramente, normalmente não, primeiramente eles caminham 10 horas até às vezes mais tempo em busca de água e comida. E se eles conseguem caçar e abatem um veado, por exemplo, o alfa, o líder, o cachorro mais dominante, ele come o pedaço maior, ele reivindica para ele o pedaço maior. E aí depois os outros comem o que sobrar. Os cães em geral são muito cooperativos nesse quesito, nessa questão, em conseguir repartir o que sobra. Mas é óbvio que o alfa ele vai lá por ser o cara, o cão mais dominante, todos os outros se submeterem, ele vai e reivindica o pedaço maior para ele. E o que sobra eles comem até acabar, porque afinal de contas não tem congelador na natureza, né? Então eles comem até acabar. E também eles não sabem quando que eles vão conseguir caçar outro veado. Então o que eles comem hoje pode ser o seu sustento por dias. Então muitas vezes a gente vai perceber esse comportamento em nossos cães também. Essa forma insaciável de comer. É como se eles tivessem a capacidade de conservar o excedente que eles ingerem. Então, isso é daí que se origina esse apetite insaciável dos nossos cães, por conta desse comportamento que os lobos já trazem há décadas, há centenas de anos atrás. Apenas quando os lobos e os cães selvagens eles terminam de trabalhar, ou seja, eles caçam e comem e todos se satisfazem, é aí que eles normalmente param para descansar e eles começam a brincar. Geralmente, na natureza, os cães eles vão dormir completamente exaustos após toda essa jornada de trabalho. É bem normal. E aí a gente vai comparar com a vida que os nossos cães têm hoje. Será que o seu cão vai dormir todo dia exausto? Toda matilha tem os seus rituais que incluem andar, caçar, brincar, acasalar, descansar, enfim. Todos esses são rituais que, obviamente, que existem dentro de uma dinâmica de matilha. E o mais importante é que toda matilha, todo grupo tem um líder, certo? E normalmente esse líder ele é determinado pela energia inata, é isso aí. Ele é determinado pela energia inata que ele tem. E quando a gente fala energia, não é que ele tem a energia do Goku, uma aura por... Não. É a predisposição. Obviamente que até pra gente tu não vai levar a sério e tu não vai querer seguir ordens de uma pessoa totalmente descompromissada, totalmente preguiçosa e com falta de proatividade. Normalmente líderes são pessoas proativas, certo? Que vão lá e fazem acontecer antes e não esperam as outras pessoas fazerem. E com cães é exatamente assim. Toda vez que a gente fala em energia, significa predisposição. Por isso que líderes em matilhas, líderes de matilhas, são cães com a energia alta ou muito alta, são cães muito predispostos. Por isso que fica mais difícil, sim, de lidar com cães assim dentro de casa. Com certeza, se o teu cão aí tem alta energia, eu tenho certeza, obviamente, se tu não tiver experiência com cães, tu esteja enfrentando dificuldade nesse momento em conseguir educar esse cão. Isso acontece porque esse cão ele não veio para ser seguidor, ele veio para ser líder. E é por isso que eu vou deixar um card aqui em cima e também na descrição desse vídeo, um vídeo que eu falo sobre a incompatibilidade. Hoje em dia, o que mais existem
são pessoas totalmente incompatíveis com os seus cães. Pessoas mais tranquilas, mais pacatas, adotando ou adquirindo, até mesmo num criador, um cão de alta energia. Essas pessoas com certeza estão enfrentando muito problema. É por isso que a gente criou e desenvolveu esse canal, para que vocês tenham conteúdo gratuito, conteúdo relevante referente a cachorro. E é nesse momento que eu peço a sua inscrição aqui nesse vídeo. Deixa o seu like também, comenta e compartilha. Não se esquece, esse tipo de interatividade que vocês aí têm comigo, que a gente tem aqui, é muito importante para o crescimento desse canal. Vamos voltar para o vídeo. O primeiro líder de matilha de um cão é a própria mãe dele. Porque a mãe é a primeira energia, é a primeira presença, é o primeiro odor que o filhote experimenta quando nasce. Então acaba sendo referencial. Então o líder de um filhote, o primeiro líder de um cão, é a própria mãe dele. E desde o nascimento, os filhotes eles aprendem a ser membros cooperadores daquela matilha, daquela sociedade. Porém, só depois, ali aos 3, 4 meses, quando eles desmamam, é que eles entram, digamos que, para a sociedade comum da matilha. Eles passam a se tornar um membro comum. Então eles passam a seguir o líder da matilha e não mais a mãe. Então o líder influencia até mesmo nesses casos. Todos querem seguir, porque todos se sentem protegidos perto do líder da matilha. Entende? E normalmente os líderes da matilha, eles são cães machos. Normalmente. Existe exceção à regra. Mas normalmente são machos. Os índices de testosterona presente nos filhotes desde pequeno parece determinar aquele comportamento dominante. Então por isso que a gente vai ver desde filhote os cães um montando em cima do outro. Tanto vai ver filhotes machos montando em cima de outros filhotes machos. E ele não faz isso porque ele é bissexual, não existe conotação sexual. É um ato de dominação. Quem está por cima manda, determina. Isso é muito natural. E apesar dos hormônios serem serem partes constituintes aí de um líder de matilha, né? Não é somente isso que vai determinar, mas sim a energia. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima e também na descrição do vídeo, um vídeo que eu falo sobre isso, que até mesmo fêmeas lideram matilhas, certo? O que vai determinar se aquele cão é líder de matilha ou não é a energia, é a sua predisposição. Por isso que líderes são cães de alta e muito alta energia, e não são cães de média e baixa energia. Naturalmente, os cães de média e baixa energia, eles seguem. E cães de alta e muito alta energia são realmente os cães mais predispostos a agir e a influenciar os outros através de suas ações. Ou seja, fazendo com que o resto da matilha siga. Isso faz total sentido. E isso não tem nada a ver com o sexo, mas sim com a energia. Então vocês vão perceber que aí na casa de vocês sempre terão uma fêmea muito forte, que vai sim determinar e que vai ter um comportamento mais dominante do que outros cães. Isso é bem natural. E numa alcateia de lobos, numa matilha, normalmente existe um casal alfa. Então, do lado do macho sempre tem uma fêmea também, que também é dominante, determina, participa da educação dos filhotes daquela matilha também. Na vida selvagem, os líderes, eles nascem assim. Entendeu? Eles não são construídos, eles não participam de entrevistas. Eles nascem assim.
E a gente começa a perceber que os líderes desenvolvem desde cedo e demonstram qualidades dominantes desde muito cedo, certo? Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar fixado também outro vídeo que eu falo sobre a escolha do filhote perfeito. E ali tu vai conseguir, com 2 testes que eu te mostro, identificar se esse filhote ele é dominante ou submisso. Obviamente que a gente sabe que quanto mais dominante, mais trabalho nós teremos na educação desse cão, certo? Então assista que esse vídeo também está muito legal. Um líder de matilha ele tem que nascer com a energia alta ou muito alta, além de ser um tipo dominante, calmo e assertivo. Essas são as qualidades de um líder natural de matilha. Cães com baixa e média energia não conseguem ser líderes naturais de energia. A maioria das pessoas e também dos cães não nascem para ser líderes, nascem para ser seguidores. Pois a liderança ela não envolve somente dominância, mas também envolve muita responsabilidade. Pense em nossa espécie, os humanos, e na porcentagem das pessoas que gostariam de ter o poder e as prerrogativas de um presidente da República. Ou então ter a riqueza e os bens de Bill Gates. Depois fala para essas pessoas que elas teriam que trabalhar 24 horas por dia, 7 vezes por semana, sem tirar finais de semana de folga, que elas seriam financeiramente responsáveis por milhares de pessoas e milhões de pessoas dependeriam da segurança nacional administrado por essa pessoa. Quantas aceitariam esses papéis de liderança após conhecer a realidade? Imagina? Eu tenho certeza que a grande maioria de nós, e eu falo isso por mim, gosto de ter uma vida confortável, porém uma vida mais simples, mais tranquila, sem enfrentar essa tamanha responsabilidade. Me deixa aqui com os meus cachorros que me entendem, eu entendo eles e tá tudo certo. De modo parecido, no mundo dos cães, o líder de matilha é responsável pela sobrevivência da matilha. Ele decide quando, quem come, quanto que come, quando dormir, quando caçar, quando descansar. Ele leva a matilha até onde tem água, onde tem comida. Entende? Então ele carrega para si uma grande responsabilidade. Ele que estabelece as regras que os demais cães precisam seguir. E com os cães é exatamente como os humanos. A grande maioria de nós nascemos para seguir, não para liderar. A vida ela é muito mais leve, tranquila quando tu segue, não quando tu lidera. Entende? É muito mais fácil e menos estressante estar em um ambiente onde tenham regras e limites e também restrições. Por isso que muitos de vocês aí na casa de vocês enfrentam dificuldades e vivem um ambiente estressante, porque vocês não conseguem deixar bem claro para o cão e determinar de forma clara as regras e limites dentro de casa. Por isso que acaba se tornando um ambiente estressante e muitas vezes as pessoas perdem a cabeça. Entende? Porque as pessoas querem conversar de uma maneira totalmente imperceptível do ponto de vista do cão. Então, sabendo que a maioria dos cães nasceu para seguir, tu precisa ontem buscar uma ajuda profissional e estudar mais sobre a espécie canina, ou seja, estudar mais sobre a ordem natural que o teu cachorrinho aí dentro da tua casa, ele veio. Só assim tu vai conseguir fazer com que ele relaxe e
tenha uma vida muito mais tranquila, sem reivindicar liderança, sem se tornar protetor com a casa, protetor com o ambiente. Não. Quem tem que se preocupar com situações externas somos nós. O nosso cão só tem que viver de forma tranquila. E para que isso aconteça, as regras, limites e restrições têm que estar muito bem estabelecida dentro de nossa casa. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que eu produzi com todo carinho para vocês, pensando sempre em te ajudar aí na tua casa com o teu cachorro. Se vocês gostaram, por favor, inscreva-se aqui nesse canal se vocês não são inscritos ainda. Deixe o seu like nesse vídeo, comenta e compartilha, é muito legal interagir com vocês através dos comentários. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal!